Em uma de suas grandes palestras, um dos principais fundadores do Thomas Aquinas College fala a seguinte frase: contentar-me-ei com uma asserção. É minha convicção, e a de muitos de meus colegas, e de todos os fundadores, que não há filosofia sem música, ou não há filosofia sem boa música. A alma deve estar disposta ao amor do verdadeiro e do razoável, e não há maneira de fazê-lo sem música. Então, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de dar um pouco de grounds para essa afirmação. Eu gostaria de colocar um pouco na visão filosófica o que é a música clássica, qual é a importância da música clássica, e eu também tenho como objetivo desmistificar um pouco das grandes histórias que são contadas sobre a música clássica. Então, para começar, nós podemos ver que a música clássica é, para muitos, algo chato, algo entediante, ou as pessoas dizem, é muito bonito, eu adoro para dormir ou para estudar. Mas o meu argumento aqui é que, na verdade, a música clássica é a música mais bela e a que mais dispõe a alma para a vida boa, a vida nobre, a vida da sabedoria, a vida da contemplação. Então aqui o meu objetivo é tentar mostrar que a música clássica não só é algo para elite ou para de tempos passados, mas que é também para você e para mim, e que se nós nos acostumarmos a escutar música clássica, nos habituarmos a isso, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Vai ter um efeito no nosso caráter que vai nos fazer superiores ao que nós somos hoje. Então, fica comigo nesse vídeo se você tem interesse em escutar um pouco sobre isso. Como base, eu usarei principalmente os seguintes textos: A República de Platão, A Política e a Poética de Aristóteles, o De Institutione Musicae, do Boécio, da Instituição da Música, e uma palestra do Marcus Berquist, fundador do TAC, chamada On Music, Good and Bad, sobre a música boa e ruim. E lá ele vai dar muito para vocês mastigarem. Eu até já dei aulas sobre esse texto, porque é um texto muito fundamental, que me ajudou muito a entender o que estava por trás daquilo que eu já estava sentindo na minha aula. Mas deixa eu começar com a primeira objeção, que é o seguinte: parece que a música clássica ela não me serve, porque eu não sinto nada quando eu escuto música clássica. Ela me faz dormir, ela é uma música que parece muito entediante. Hoje em dia a música é muito mais ativa, a música me move muito mais, a música me faz me sentir bem, eu tenho o meu próprio estilo musical, é meu próprio gosto, e de gustibus non disputandum est, sobre os gostos a gente não deveria disputar. Se você prefere maçã e eu prefiro goiaba, tá ótimo, não tem problema nenhum. Se você prefere tomar esse vinho ou aquele, não tem problema nenhum. Mas eu vou argumentar aqui que a música ela vai além disso, que existem padrões objetivos para dizer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É claro que se nós formos julgar os particulares é muito mais difícil. Então eu vou dar alguns princípios gerais para nós julgarmos. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós estamos vivendo uma sociedade que está acostumada a escutar música a todo momento. Você vai para a academia, você escuta música, você está em casa, está escutando música, você está no carro, você está escutando música, você acorda escutando música, você fica o dia inteiro escutando música e isso você vai deixando entrar em você, sem se perceber muito bem que tipo de efeito está tendo na sua alma. Então eu quero argumentar que a música é, de todas as coisas que vêm pelos sentidos, a música é a que mais afeta a alma. Então perceba que vem pelo sentido da audição, mais nos afeta as almas. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiramente, eu vou dar um argumento, eu vou dar uma razão que talvez você não goste muito de música clássica, e eu também não gostava. É que talvez a sua alma esteja desordenada. Aí você pode pensar, mas Jean, não, eu frequento sacramentos, vou para missa, rezo o terço, minha alma está muito bem ordenada. Na verdade, eu não estou falando em ordenada ou não, no sentido de você estar em estado de graça ou não. Eu estou dizendo a alma ordenada, no sentido que nossa alma tem certas capacidades, certas faculdades, certas potências. Então, nós podemos pensar que nós temos o intelecto, nós temos a vontade, nós temos os nossos desejos pelas coisas mais difíceis, desejos pelas coisas mais fáceis, né, nossas concupiscências ou nosso sentido irascível. E nós temos aquilo que nós chamamos de apetites, paixões, o que nós chamamos de paixões da alma. O que são essas paixões da alma, sentimentos da alma, emoções da alma? Nós temos coisas que são
algo que nos move, nos dispõe a um certo tipo de ação, um certo tipo de atividade. Então vamos pensar em alguma das paixões mais básicas. Ira, alegria, tristeza. Todas essas aí são as principais. Medo, tem várias outras, né? São 8 ou 9, se eu não me engano. São Tomás vai falar, tem as do concupiscível e do irascível. Mas as principais, se eu pensar, alegria, tristeza, medo, ira. E depois nós temos outras também. Desejo, enfim. Mas aqui eu quero focar somente para vocês terem uma primeira perspectiva de que nós temos essas paixões. Essas paixões, quando sentidas corretamente, nos aperfeiçoam. E quando sentidas desordenadamente, nos fazem, geralmente, nos dispõem a agir mal. Então eu vou dar um exemplo. Alguém que tem as paixões bem ordenadas, vamos colocar aqui, é alguém que se sente como deveria se sentir, ou seja, como a reta razão comanda. Porque a boa ordenação da vida é que você tenha a razão ordenando todas as suas outras partes. Então, quando a sua vida toda está ordenada pela razão, pelo aquilo que você sabe ser o certo. Mas quantas vezes nós fazemos aquilo que nós sabemos não ser o certo? Muitas vezes por fraqueza. E por que existe essa fraqueza? Porque nós não estamos dispostos, nossa alma não nos dispõe para fazer aquela coisa naquele momento. Então, eu quero muito emagrecer, mas eu também quero o gosto desse brownie. Então, qual dos bens vai ter? Bom, o meu desejo é maior do que a minha razão diz ser melhor. Que minha vontade me move. Então, uma paixão bem ordenada é aquela que vai estar de acordo com aquilo que a reta razão fala. Então, ser uma pessoa boa, no sentido mais pleno da palavra, no fim das contas, é ter toda a ordenação do seu ser. Em que você está no enterro, qual que é a paixão apropriada? A tristeza. Cristo é um exemplo para todas as coisas humanas. E então, Cristo, por ser perfeito Deus, mas também perfeito homem, ele nos mostra exatamente isso quando ele chora sob a face de Lázaro. Lázaro, ele vê Lázaro morto, sabendo que ele ia ressuscitá-lo, mas ele chora. Então, qual que é a resposta mais apropriada para esse momento? É a tristeza, é o choro, que é representado pelo choro. Também, numa festa, você imagina que Nosso Senhor estaria, no casamento de Caná, você imagina que Nosso Senhor estaria alegre. Isso é a paixão apropriada àquele momento. Então, o bom homem, ele não vai estar em constante violência contra si mesmo. Ele não vai querer viver essa vida de estudo, de oração, de bom trabalho, de virtude da família, de fidelidade, de acordar cedo, todas essas coisas, e ao mesmo tempo vai estar constantemente desejando as outras coisas. Eu quero acordar mais tarde, eu quero comer mais, eu quero ser infiel, eu quero todas essas... Não, o homem justo vai, no fim das contas, ter todas essas coisas bem ordenadas. Eu acordo cedo e eu gosto de acordar cedo. Eu quero ser fiel porque eu quero ser fiel e eu gosto de ser fiel. Esse é o fim, o propósito, de certa forma, da vida moral, da vida das virtudes. Então, tudo isso é para dizer que o meu argumento aqui é que a música vai ser um papel fundamental na formação dessas paixões que vão te fazer ser mais disposto à virtude ou ao vício. Então, quando eu disse que sua alma está desordenada, e talvez por isso você não goste de música clássica, o que eu quis dizer é que, principalmente, existe uma certa dessensibilização que nós temos para com as maiores formas de arte. Porque as maiores formas de arte, elas contêm uma perfeição que está na sutileza dos detalhes, na sutileza das partes. E quando nós estamos dessensibilizados, nós só conseguimos pegar aquilo que é mais grosso e, portanto, precisa ser mais forte. Vou dar um exemplo. Vamos pensar nos filmes. Muita gente, hoje em dia, se assistir um filme de 1950, 1940, não vai sentir tantas emoções, não vai sentir tantas paixões, não vai ser muito movido por aquele filme. Você precisa estar assistindo Marvel, você precisa estar assistindo aqueles filmes com muita ação, muita emoção, e é bomba em cima da bomba, em cima da bomba, todo momento, por 1 hora no máximo, não pode ser um filme de 3 horas, para que você esteja constantemente atraído para aquele filme, constantemente receba esse bombardeamento de informação e de ação e de emoção. O que isso faz? Isso é uma anestesia para você não conseguir sentir as coisas que são mais delicadas da vida ordinária. Mas, também um outro exemplo, a pessoa que começa a tomar vinho e quer tomar os vinhos
que são melhores, ela vai tomar vinho seco, obviamente. Suave tem muita adição de açúcar, você não consegue pegar o gosto do vinho. Uma pessoa que aperfeiçoa mais esse sentido do paladar vai saber distinguir os principais tipos de uva, de vinho. A Cabernet, o Pinot Noir, o Merlot, o Malbec, o Syrah, assim por diante, vai saber distingui-las pelo gosto. Depois, você vai aperfeiçoando e começa a sentir notas diferentes dentro de uma determinada uva. Depois, você começa a saber as safras e assim por diante. Então, você vai aperfeiçoando mais e mais para conseguir mais detalhes, mais profundidade e mais perfeição nesse sentido do paladar. Porque agora você está sensibilizado, você tem essa sensibilidade para perceber as coisas que são minuciosas e que te dão esse prazer imenso de poder saber a riqueza dos detalhes. É como também um quadro, né? Uma coisa é perceber a beleza do todo, outra coisa é ver a ordenação de todas as partes para você conseguir apreciar mais e mais e mais. Então, ser um bom apreciador das coisas é saber julgar o todo e as partes. Então, o que acontece é que a música clássica, por ser tão sutil, por ter tanta perfeição, ela não vai nunca... A boa música clássica, aqui eu já quero dizer que eu não estou falando de qualquer música que nós chamamos de clássica. Não estou dizendo que toda música clássica é boa, desde Tchaikovsky, a Rachmaninoff e tudo mais. Estou focando aqui, depois eu vou falar nos autores mais puros, tá? Depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas a boa música clássica, ela vai te fazer sentir emoções da maneira apropriada ao homem nobre. Ela vai sentir emoções como o homem nobre as sente. Ou seja, essas paixões serão proporcionais à razão. Então, o homem não foi feito para ter as paixões muito fortes, né? Como, vamos pensar no funk, o que ele faz contigo, o rock, o que ele faz contigo, pensa no heavy metal, por exemplo. Pega a paixão da ira, o que o heavy metal vai fazer? Vai fazer você sentir isso tanto que num show de punk rock as pessoas não conseguem se segurar, elas têm que se empurrar, porque ela tem que sair aquela ira de alguma forma, porque ela é tão poderosa, só que isso é desordenado. O homem bom vai sentir a ira de uma maneira ordenada. Então, a música clássica, ela é aquela que sabe evocar as paixões corretas do modo correto. E as paixões corretas do modo correto. Então ela vai ter um começo, meio e fim, para que ela possa te fazer subir na paixão e descer na paixão e ter uma catarse, que Aristóteles vai falar na poética, que é essa limpeza, purificação da experiência profunda de ter sentido essa paixão. E também ela vai estar te movendo de uma maneira que vai ser ordenada. Então você vai conseguir perceber os detalhes aos poucos e vai sentir isso profundamente na sua alma. Mas não profundamente como essa música com muitas batidas vai ter. Então, eu vou falar disso também um pouco mais tarde. Mas o primeiro ponto é, nós estamos dessensibilizados à boa música. E nós precisamos no fim do vídeo eu gostaria de dar uma proposta de como se sensibilizar novamente. Eu vou dizer que em 2017, quando eu fui morar no Instituto Hugo de São Vitor, foi quando eu comecei a escutar música clássica de uma maneira mais intencional. Não escutava nada antes. Tive épocas de tudo, sertanejo, de hip hop, de rap, mas sertanejo foi o que eu mais gostava. Só que depois comecei a escutar, lá em 2017, janeiro, muita música clássica. E no começo era extremamente chato, era extremamente maçante, era extremamente entediante. Até, né, não ia falar que era feia, mas que não era para mim. Mas houve um momento muito importante que foi quando eu decidi acreditar que as pessoas que eu achava que eram mais nobres que eu estavam certas e que eu estava errado. Acho que esse é um dos primeiros princípios assim para você poder viver uma vida de nobreza, uma vida grande, uma vida que vale a pena ser vivida, é você perceber que você não é um bom juiz para tudo e que existem pessoas que têm mais conhecimento, mais sabedoria e que elas podem te dar um norte sobre algo que você ainda não vê. Então eu não vi ainda o prazer da música clássica, mas eu pude ver em outras pessoas que todas as pessoas nobres pareciam preferir ela do que as outras. Então eu falei, eu também vou para ver se eu vou chegar a um bom lugar. E hoje eu posso estar aqui falando para vocês que a música clássica me dá um prazer
gigantesco, imenso, e eu vou falar o que quer dizer isso. Mas então, nós vamos, o objetivo aqui é sensibilizar nossa alma para nós podermos sentir as coisas da maneira ordenada. Então, a primeira coisa da música clássica, eu vou falar aqui, é que ela é a mais bela de todas. Ela é mais bela porque ela é nobre. Ela vai além das letras. Não é sobre letras que eu estou falando principalmente aqui. Eu estou falando sobre melodia, sobre ritmo, harmonia dentro da melodia, que é a forma como os tons vão sendo ordenados, que vão fazendo com que sua alma vá sendo movida a uma certa paixão de uma forma belíssima. Então, a experiência de você estar escutando uma música bela, que tem belos instrumentos, uma bela composição, um começo, meio e fim, todos os elementos são belos. Por isso que você vai numa casa de concerto e ela é linda. É muito diferente de onde você vai ter um show de rock, um show de sertanejo. Porque todas as coisas vão ser ordenadas, porque aquela música é tão ordenada. É por isso que quanto mais bonita a liturgia, obviamente a arquitetura da igreja tem que ser linda, porque ela está representando, também está sendo parte daquela liturgia belíssima também. Então, aqui nós temos que a música clássica ela é a mais perfeita, a mais bela. Realmente são gênios como Bach, Mozart, Haydn, que entenderam o ser humano tão bem, que podem então representar as emoções de uma maneira tão perfeita, assim como o homem nobre o sente. E aí tem também o fato de que a música clássica ela é a que mais ordena as paixões. E aqui eu acho que tem que entrar um pouco nisso. Quando eu digo que a música ordena as paixões, eu tenho que começar a partir desse ponto o seguinte. Todas as pessoas concordam, todo mundo concorda que a música nos move. Ou seja, se eu estou escutando uma música agora, vamos pensar que eu estou escutando qualquer tipo de música, ela vai me fazer me sentir de uma certa maneira, uma certa forma. Isso eu acho que é conhecimento geral. Todas as pessoas percebem isso. O que as pessoas às vezes não concordam quando eu converso com elas é que a música, nos fazendo sentir de certa forma, nos faz ser um certo tipo de pessoa. E eu vou explicar o argumento para que esse caso realmente é verdade. Bom, quando você sente uma certa paixão em uma certa proporção, em uma certa quantidade, então eu sinto ira demais, ou alegria demais, ou tristeza demais, ou medo demais, a minha alma sente isso dessa vez. Quando eu sinto isso 2, 3, 4, 5, e vou sentindo e me acostumando com isso, nós criamos o que nós chamamos de um hábito. E um hábito é uma segunda natureza. E uma segunda natureza, então, faz com que você seja naturalmente disposto a sentir-se daquela forma. Então, você pega as pessoas que cometem crimes, certo? De violência. Eu aposto muito que a grandíssima maioria delas, pode haver uma exceção, porque a música não é a única coisa que move a alma, mas a grandíssima maioria delas não está habituada a escutar música clássica. Isso eu posso garantir. E até poderia ousar dizer que a maioria delas está acostumada a escutar funk, rock, hip hop. As pessoas que cometem adultério geralmente vão ser pessoas que escutam músicas sertanejo universitário, também o funk, etc. A música está muito relacionada com as nossas ações. Por quê? Porque as nossas paixões nos dispõem a um certo ato. E às vezes nossa razão não é forte o suficiente para nossa vontade conseguir segurar essas paixões que estão desenfreadas. Então, há uma relação muito forte entre o tipo de pessoa que ela é, ou seja, a pessoa que se irrita fácil, a pessoa que que escuta bons argumentos, a pessoa que desrespeita a lei ou a pessoa que respeita a lei, a pessoa que que vive de acordo com responsabilidades e obrigações ou que não, a pessoa que é diligente, a pessoa que é preguiçosa. Existem esses tipos de caráter, e esses tipos de caráteres geralmente são relacionados com as paixões que a pessoa sente. Então, quando você vai escutar uma música e ela vai te mover a uma certa paixão, você vai se habituando a sentir aquela paixão daquela maneira. E isso tem um poder muito forte na sua alma. Um poder muito forte na sua alma. Então, a música clássica, o que ela faz
ela vai te acostumar a sentir as coisas da maneira ordenada. Que no começo, sim, não vai ser prazeroso, mas depois você vai aprender a sentir-se como o homem nobre se sente em determinada ação. E assim você vai se ordenando. E assim vai ficando mais fácil de viver a vida moral. E assim vai ficando mais fácil de escutar argumentos e concordar com eles. E assim vai ficando mais fácil e mais prazeroso viver a vida de acordo com a razão. Que no começo parece tudo ser uma briga. Por isso que você destrói a música de uma sociedade, diz Platão na República, você destrói a sociedade toda. Deixa as crianças e os jovens escutarem músicas ruins. E aqui não estou falando nem de letra, tá, pessoal? Estou falando de ritmo, de melodia. Essas coisas são tão poderosas nas nossas almas que elas vão nos destruir ou nos auxiliar no resto da vida. Claro que a graça pode depois vir e consertar essa natureza que foi quebrada pela má música. Então, mas os pais que deixam os filhos escutar música sertanejo, aí moderno, funk, rap, hip hop, estão acostumando seus filhos a se habituarem a depois... primeiro se habituarem àquilo que não é belo, porque os instrumentos não são tão belos, não são tão perfeitos, não há ordenação do começo, meio e fim, mas a parte mais importante que eu quero focar, está acostumando eles a terem paixões desordenadas, e que no futuro a vida deles vai ficar muito mais difícil deles buscarem a boa vida, viverem a boa vida de acordo com a razão. Então, a boa música vai ordenar as paixões, e a má música vai desordenar as paixões. A boa música vai ordenar as paixões porque ela vai te acostumar a sentir essas emoções na ordenação própria, de acordo com a proporção própria. Não de mais, nem de menos, que a virtude está sempre no meio. Nem de mais, nem de menos, mas sempre no meio. E a má música vai te fazer sentir de mais ou de menos. É isso que está o vício. Geralmente é demais, né? Geralmente é demais no caso da música, por isso que a gente escuta. Agora, eu gostaria de falar para vocês que uma das experiências que eu tive que mais me ajudou a querer escutar música clássica e sentir prazer pela música clássica foi assistir música clássica. Até fiz um vídeo esses dias e aí o YouTube bloqueou, então não vou conseguir assistir com vocês. Mas o que eu recomendo? Viver o verdadeiro descanso com seus amigos, chama eles para vir na sua casa, pega uma televisão grande, né, ou pequena, enfim, mas pega uma televisão. Se você tiver bons speakers, bons alto-falantes, assista um concerto. Assista a Sinfonia 38 de Mozart. Assista um concerto de cordas. Assista o Stabat Mater de Pergolesi. Assista os concertos de Brandenburg, os concertos de violino de Bach. Assista eles. Por que assistir? Porque vai te dar uma experiência sensorial mais profunda. Você vai conseguir ver os instrumentos tocando e isso auxilia a sua audição, porque às vezes a gente não consegue distinguir as partes. Quais são os instrumentos que estão tocando agora? Quais são os elementos que estão tocando? A gente geralmente consegue pegar a melodia principal, mas todas as outras coisas são tão belas e profundas, nós não pegamos. Então assista, especialmente se tiver uma boa produção, geralmente tem do Frankfurt, alguma coisa, coloca no YouTube, várias produções muito, muito boas, que você vai poder ir se assistindo e se aperfeiçoando. Então, chame alunos para assistir, amigos para vir na sua casa assistir o Così fan tutte de Mozart ópera ou as outras óperas de Mozart, que são belíssimas, e comece a tentar ir se aperfeiçoando nisso que você vai ver que vai ser profundo. Então, tenta colocar na sua vida intencionalidade nas coisas que você faz. A música, ela é, como o Boécio vai dizer, de todos os caminhos que entram na alma para a formação dela, o mais poderoso é o que entra pelos ouvidos através da música. A música é a que mais profundamente nos move a alma. Tem outras coisas que também nos movem a alma. Mas perceba que quando você vê uma pintura de um homem bravo, você vê que ele está bravo. Quando você escuta uma música imitando a ira, você se sente irado. Você não fala essa música é irada, você se sente assim. Então, ela tem um poder muito forte na formação do ser humano. E também na formação das comunidades, também na formação da sociedade. Por isso que Platão dizia que o governo, o Estado, não usava o governo, né, tinha que proibir, censurar música. Aqui eu não estou falando que esse deveria ser o caso no Brasil, mas lá na República o argumento é muito forte. A música e a ginástica são os elementos principais da formação dos jovens. Elementos principais. A música vai formar os apetites
das paixões, concupiscível e irascível, a ginástica vai formar esse apetite irascível, que é o nosso desejo de fazer as coisas difíceis. Então, o esporte, a arte marcial, todas essas coisas vão nos ter essa garra e essa gana de fazer o bem, de fazer a coisa certa, quando ordenadas pela reta razão. Claro que ali música, na República, Platão está falando não só da música dos sons ordenados, mas também da poesia e de todas essas coisas, né? O Homero, por exemplo, entraria na música, as histórias que você conta para as crianças, né? Então, é muito importante a música clássica para formação. E eu quero dizer que nem toda música clássica é boa. E julgar os particulares aqui é muito difícil. Mas comece, se você não tem o costume, comece com aquelas que são as mais puras, aquelas que são as mais lindas. É difícil você conseguir assistir um concerto, tá? É difícil de ter um concerto na sua cidade, é difícil de você conseguir ir com muita frequência para concerto. Mas graças a Deus hoje nós temos a tecnologia para poder escutar música com uma ótima qualidade nos seus AirPods, nos fones de ouvido, nos alto-falantes em casa. Mas um desafio que eu proponho é o desafio que eu fiz para mim e que o Marcus Berquist, fundador do TAC, recomendava para todos os alunos que entravam no TAC. Faça o teste de purgar a sua alma das músicas ruins, simplesmente escutando somente música clássica por 6 meses. E aqui eu vou aumentar esse desafio. Nos próximos, agora usei a quaresma para isso, né? Vocês deixem de comer chocolate, deixem de tomar bebida alcoólica, deixem de comer carne, enfim. Também deixem de escutar qualquer tipo de música, a não ser a clássica, e a não ser esse aqui. Façam um esforço de tentar escutar tudo, vai ser muito difícil que você consiga, de Bach, Mozart e Haydn. Esses 3, Bach é um período barroco, mas é uma perfeição musical e toda uma música que é ordenada para a glória de Deus. Mozart e Haydn são mais propriamente período clássico da música, mas os 3 poderiam ser dito de uma maneira lato sensu, música clássica. Escute eles diariamente. Aos poucos você vai perceber que a sua alma vai ter muito prazer em escutar essas peças. E aos poucos, e daqui a 6 meses você pode voltar e me dizer qual foi a experiência para você. Jean, realmente eu acho que rock é melhor. Geralmente eu acho que isso aqui não serve para mim. Mas se você fizer 6 meses, escutar diariamente, não é 6 meses sem escutar qualquer música e não escutar nada. Tente realmente colocar para escutar. E aqui, sim, eu estou focando na música clássica. Jean, faz mal escutar canto gregoriano? Obviamente que não. Canto gregoriano é belíssimo e é uma das formas mais perfeitas da música, porque é do instrumento mais perfeito de todos, que é a voz. E é o mais apropriado à liturgia. Também a música sacra polifônica. Byrd, Palestrina, Thalles, ali só eles já têm composições maravilhosas. O Stabat Mater do Pergolesi, eu recomendo escutar, né, com quanta frequência vocês conseguirem durante a quaresma. Escutem, quem sabe, nas sextas-feiras, os oratórios da Paixão de Cristo de Bach. Ele tem um Paixão segundo São João, Paixão segundo São Mateus, que é a mais famosa de todos. Escutem e vejam com as letras. Mas percebam que a música ela vai te ordenar as paixões, isso que eu quero falar aqui, e, portanto, vai te tornar um tipo de pessoa. Então, geralmente, as pessoas falam, eu sou dessa forma, por isso que eu gosto desse tipo de música. Mas é um caminho de mão dupla, porque é um círculo. Você é de um certo tipo, você vai gostar de certa música que vai te causar sede de certo tipo, e assim por diante. Mas se você fazer esse esforço racional de perceber, eu percebo claramente que ela é superior, que ela vai imitar a vida nobre, portanto dispor a vida nobre, eu quero viver uma vida de acordo com a reta razão e não viver uma vida que está em constante guerra consigo mesmo. Então, portanto, eu vou me acostumar a escutar, me habituar a escutar a música que tem mais a oferecer. E 5, o Mr. Niero, que é um dos grandes professores lá do TAC, me dizia o seguinte: um dos maiores presentes que alguém pode dar para o seu filho é a apreciação da grande música. A apreciação daquilo que de melhor foi feito na música, que é o Bach, Mozart, Haydn, entre outros compositores, mas principalmente esse. Então, talvez nós não tivemos esse presente na nossa criação, mas nós temos essa capacidade de nos sensibilizarmos através dessa purgação, de deixar por um tempo de escutar qualquer outro tipo de música e escutar intencionalmente, diariamente, a grande música. E eu posso recomendar algumas playlists para vocês também, que sejam mais boas. E depois que você começar a apreciar o teu prazer, você pode também elevar o nível buscando mais informações sobre a música clássica. Como que eu consigo apreciar mais? Como que eu consigo ver as formas, a forma sonata, a forma minueto, a forma rondo, entender os tempos diferentes?
Todas essas coisas vão aumentar o seu prazer e também te dar um outro prazer, que é o prazer intelectual, que a música clássica pode te dar. Então, o que eu queria dizer para vocês é, escutem música clássica. Ela vai ser a música que mais vai te ordenar a boa filosofia, porque ela vai te ordenar a escutar a razão, porque ela vai te ordenar o todo do seu ser com as paixões sentidas da maneira apropriada. Isso vai fazer com que o todo da sua vida seja ordenado, a maneira como você se porta, se veste, conversa, estuda, vive a sua vida. E, portanto, vai viver uma vida feliz e, portanto, vai viver uma vida mais livre, que é a vida que vale a pena ser vivida. Então, fiquem com Deus, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comente aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo, divulgue com amigos se você acha que esse vídeo ajudou você a entender um pouco mais sobre a música clássica filosoficamente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui no comentário, seria uma alegria tê-los também como alunos em alguns dos meus cursos. Tchau, tchau e até a próxima.